Informação exclusiva no Corinthians, Fabinho Soldado pediu para deixar o clube. Essa conversa aconteceu um mês atrás com o presidente Osmar Stabile e com o técnico Dorival Júnior. Fabinho disse que ainda que o Corinthians fosse campeão da Copa do Brasil, não permaneceria para 2026 apesar de ter contrato. Ele está muito incomodado com toda a repercussão ruim da renovação do seu contrato na era Augusto Melo, além da desconfiança que existe de torcedores e também de dirigentes em relação ao seu acordo. Vale a lembrança de que o Fabinho, enquanto gerente do Flamengo, ganhava 35 mil reais por mês. Ele se muda para o Corinthians para ser executivo de futebol com um salário de 250 mil. Antes de cair como presidente, o Augusto Melo promove o Fabinho Soldado e passa a fazer dele dono de um salário de 370 mil reais. Com um detalhe: se ele permanecer para 2026, já há um reajuste previsto e programado que faria com que o Fabinho Soldado chegasse a 430 mil mensais. Foi por conta de todos esses aumentos que várias das pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile entenderam que o Fabinho precisava ser demitido. Isso só não aconteceu ao longo do ano porque os jogadores, em especial o Memphis, pediram que o presidente Osmar Stabile mantivesse o Fabinho Soldado. O mais natural é que, independentemente do resultado na Copa do Brasil, o Fabinho deixasse o Corinthians ao fim do torneio. Mas, com essa comunicação feita pelo Fabinho coisa de um mês atrás, a tendência é que ele mesmo opte pela saída ou exista um acordo de cavalheiros. Quero contar também que o Internacional é o maior interessado na contratação do executivo de futebol do Corinthians. Vale a lembrança de que o Inter já havia feito proposta na metade do ano e ainda não contratou um novo executivo para o lugar do André Mazzucco. Só para completar em relação ao Timão. Enorme expectativa para a decisão contra o Vasco. O título vale 77 milhões de reais e é a última chance de o Corinthians disputar a Libertadores da América de 2026. Até por isso, o Timão decidiu levar todo o seu elenco. Ainda aqueles atletas que não estão à disposição também fizeram parte da delegação. Familiares dos jogadores viajaram num avião fretado pelo clube e conselheiros também tiveram esse privilégio, a oportunidade de estarem no Maracanã na partida decisiva, a última da temporada, fechando o calendário do futebol brasileiro. Para completar, só para fechar de vez, o título da Copa do Brasil vai ajudar o Corinthians no pagamento do Transferban e também no nível de reforços para o próximo ano. Se o Corinthians for vice-campeão, além de não embolsar 77 milhões, fica com 33 milhões de prêmio da CBF, não vai para a Libertadores e sim para a Sul-Americana, e aí o torcedor pode esperar por reforços bem mais baratos para 2026. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. O Corinthians já está atrás de reforços para a temporada de 2026, um dos alvos é Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que pertence ao Mirassol. O contrato dele se encerra em abril do ano que vem, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. O Timão prefere ter o Lucas Ramon a partir de janeiro, mediante acordo com o Mirassol. Resta saber quanto o time do interior de São Paulo vai exigir para a liberação do atleta de forma antecipada. O Lucas Ramon tem uma proposta para renovação de contrato por pelo menos uma temporada com o Mirassol, mas a proposta financeira do Corinthians é bem superior. O Lucas Ramon tenta chegar a um acordo com o seu atual time para poder se mudar para o Corinthians. Porque a busca do Corinthians por um lateral direito. O Fagner, que pertence ao Timão, deverá ficar em definitivo no Cruzeiro. Sendo assim, o Corinthians passa a ter apenas Mateuzinho. Esse foi um dos grandes dilemas da atual temporada, seja com o Ramon Dias, seja com o Dorival Júnior. Nenhum dos reservas do Mateuzinho conseguiu dar conta do recado. E é por isso que o clube busca um lateral direito. O Lucas Ramon nunca conseguiu jogar bem em times grandes, mas fez temporada bastante sólida e consistente no Mirassol. 44 partidas, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Só para completar, queria registrar que o Corinthians também tem negociações avançadas com a Índigo, sua atual parceira no estacionamento do Timão. Para não perder a prioridade e a permanência no estacionamento, a Índigo fez uma série de concessões, entre elas a transferência de 35% do seu faturamento mensal para o Corinthians. O Timão ainda vai receber, por conta de um novo contrato, que terá duração de 12 anos, o equivalente a 60 milhões de reais como prêmio pela assinatura. O novo acordo só vai terminar em 2038. A Índigo também concordou em perdoar a dívida que os ex-presidentes do Corinthians tinham pela utilização de espaços no estacionamento da Neoquímica Arena. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir uma notícia do portal chamado Time do Povo.
A informação é de que o Corinthians rejeitou a oferta de 40 milhões de reais pelo Hugo Souza. O nome do clube não foi revelado, se trataria de um time italiano. Entrei em contato com o staff do jogador e também com o Corinthians, até por conta da decisão da Copa do Brasil, ninguém quis se posicionar. De qualquer forma, o Corinthians teria dito não para a oferta, porque entende que o Hugo Souza vai render mais. A grande percepção no Parque São Jorge é de que o Hugo Souza não deve durar muito tempo no clube. Cada vez maior o assédio sobre o jogador. Tem essa oferta do time italiano, tem uma especulação de que o Milan o quer. Também ouvi ao longo da semana do staff do jogador que um time da Inglaterra também monitora os passos do atleta, que já foi convocado para a seleção brasileira. O Hugo Souza foi decisivo na classificação do time para a final da Copa do Brasil e com isso vai se tornando cada vez mais latente a possibilidade de um negócio com o futebol europeu, com a lembrança de que o Hugo custou apenas 5 milhões de reais junto ao Flamengo, um dos melhores negócios de Fabinho Soldado à frente do cargo de executivo de futebol alvinegro. Hora de falar sobre um ex-ídolo do Corinthians ganhando ação milionária contra o Timão. Eu me refiro a Gil, que ganhou na Justiça de São Paulo direito a uma indenização de 11 milhões e 370 mil reais. Decisão da juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª Vara Cível. Essa ação se refere a valores não pagos de direitos de imagem entre julho e dezembro de 2023, além de uma dívida remanescente da primeira passagem do jogador. Você vai lembrar que o Gil, quando volta ao Corinthians, ele recebia seu salário e um restante referente a essa dívida que não foi totalmente quitada. O Corinthians ainda vai precisar pagar os honorários advocatícios, cerca de 10% do valor total do negócio, ou seja, praticamente 1.400.000 reais. Para completar, registrar que o Timão pretende antecipar cerca de 70 milhões de reais da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com essa grana, o Corinthians pretende resolver pendências internas e com outros clubes, além de pagar o transfer ban, que lhe permitirá contratar jogadores para o próximo ano. Bora falar agora sobre o Corinthians. Conversei com o presidente Osmar Stabile, que está super animado com a possibilidade de, pela primeira vez em anos, encerrar uma temporada sem nenhuma pendência com o elenco alvinegro. O Corinthians pagou nos últimos dias os bichos das passagens na Copa do Brasil, das oitavas e das quartas de final. E a promessa é que assim que a participação na competição terminar e o Corinthians receber seu prêmio, seja como campeão ou vice, vai zerar todas as pendências com a Copa do Brasil. Salários e direitos de imagem seguem em dia há bastante tempo. Havia um probleminha com luvas que também foi resolvido. Corinthians fez, nos últimos dias, com 4 dias de antecedência, o pagamento da segunda parcela do 13º. Para atletas e para funcionários, a primeira parcela havia atrasado, está tudo resolvido em relação ao 13º. A única pendência que o Corinthians ainda tem diz respeito a Memphis Depay, que chegou a ter 23 milhões de reais a receber do Corinthians. Fizeram um acordo de 5 parcelas. 4 parcelas de 1 milhão de reais e a última de 19 milhões de reais. Mesmo sem ainda ter recebido os documentos assinados do staff do Memphis Depay, o Corinthians já iniciou esses pagamentos. Primeira parcela de 1 milhão foi paga em novembro, outra parcela de 1 milhão será paga em dezembro, em janeiro e fevereiro mais 2 parcelas de 1 milhão cada. Até que em março vai caber ao Corinthians fazer o pagamento de 19 milhões de reais. O Corinthians condicionou essa parcela maior para março, que é quando cai a grana da LFU. Só para arrematar, lembrar que o Corinthians está muito ansioso com o desfecho da Copa do Brasil. Em caso de título, em vez de 33 milhões de reais, o Corinthians tem direito a 77 milhões de reais. E você, o que pensa sobre as contas do Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero registrar agora um enorme prejuízo do Corinthians nos 10 primeiros meses de 2025. De acordo com o balancete divulgado pelo clube, o déficit foi de 204 milhões de reais. Isso significa que o Corinthians gastou mais de 200 milhões de reais em relação àquilo que arrecadou. Prejuízo de janeiro a outubro. Importante registrar que o número supera em quase 3 vezes a projeção inicial da diretoria, que previa um saldo negativo para todo o ano de 83 milhões de reais. Só para completar, receita do Corinthians de janeiro a outubro de 617 milhões de reais, dívida total de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Somente com juros da dívida e encargos, o clube gastou 183 milhões de reais. O que pode mudar a curto e médio prazo essa história?
o título da Copa do Brasil. Se for campeão, Corinthians embolsa 77 milhões de reais, além de assegurar a vaga na Libertadores da América do ano que vem, o que muda toda a projeção para o próximo ano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.